Boa tarde a todos. Nós somos acadêmicos da Universidade Estadual do Maranhão e viemos fazer uma análise literária acerca da obra Dom Casmurro, do autor Machado de Assis. Os componentes que formam a nossa equipe são Ellen Caroline Barreto dos Santos, Marcos Vinícius Damasceno Calisto, Rocifran de Souza Moura, Rosana Alves de Souza e Vanessa Barros da Silva. Aqui o nosso sumário, do qual vai tratar toda a nossa análise. Machado de Assis, que foi um escritor brasileiro de grande ascendência, de grande importância, porque além de escritor, ele foi dramaturgo, cronista, folhetinista, jornalista, poeta, crítico literário. Nasceu ali no ano de 1839, em 21 de junho, lá no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento. Seu pai era filho de ex-escravos e sua mãe era uma lavadeira portuguesa e branca. Machado de Assis, ele buscou ter uma ascendência social, graças ao seu intelecto, desde cedo, mesmo ele sem ter passado muito tempo na escola pública e sem ter ido à universidade, ele era dono de um intelecto muito grande, no qual ele usou a política, passando ali pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério das Obras Públicas e pelo Ministério do Comércio, para chegar a ter uma ascendência. Além disso, ele publicava algumas de suas crônicas e suas prosas em jornais, ao qual ali ele teve algum reconhecimento, na verdade. Em sua maturidade, juntamente com vários outros nomes e com inspiração na Academia Francesa, eles criaram ali e fundaram a Academia Brasileira de Letras, onde Machado de Assis foi o primeiro diretor. Após a morte de sua esposa, ele entrou em um luto profundo, em uma grande melancolia, o que desencadeou depressão. Mesmo após isso acontecer, ele não parou de estudar, continuou se dedicando aos estudos e ainda publicou obras, como, por exemplo, Esaú e Jacó. Machado de Assis é tido como grande precursor ali do realismo no Brasil, com a sua trilogia realista, que é conhecida como Memórias Próximas de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro, que no caso será a obra analisada. Ele morreu no ano de 1908, ali em 29 de setembro, com 69 anos. Após sua morte, ele foi ali homenageado com o prêmio Machado de Assis, que é um prêmio importantíssimo da literatura, e foi colocado ali ao lado de Dante, Shakespeare e Camões. Teremos agora um breve resumo sobre o que se passa em Dom Casmurro. Ele é um livro que foi publicado no ano de 1899, aborda ali temas como a traição, os ciúmes e a desconfiança. É narrado em primeira pessoa e se inicia com o protagonista explicando o porquê do título ser Dom Casmurro. Em seguida, vem a primeira fase do livro, onde o protagonista é conhecido como Bentinho, que é onde ele descobre todo aquele carinho, toda aquela paixão que ele sente por Capitu, a sua amiga de infância e ali vizinha. Sua mãe, por outro lado, prometeu, por ser muito religiosa, que se o filho nascesse com saúde, ele iria para o seminário, se tornaria padre. Esse, por sua vez, sabia que não tinha vocação alguma. Por isso, Capitu, com a ajuda de José Dias, começa a bolar vários planos para que ele não vá para o seminário. No entanto, nenhum desses planos funciona e ele acaba indo ali para o seminário estudar para se tornar padre. Capitu se junta ali e começa a ficar cada vez mais próxima da mãe de Bentinho, que no caso é a Dona Glória, e pelo fato de elas ficarem muito amigas, Capitu era cada vez mais indispensável ali para a senhora. Já no seminário, Bentinho, ele encontra
né, um confidente ali que passa a ser seu amigo, que é Escobar, Ezequiel Escobar. Eles, por serem confidentes, acabam confessando um ao outro que não pretenderiam ficar ali no seminário, que eles não tinham vocação alguma para padre. Bentinho diz que quer voltar para se casar com Capitu e Escobar quer viver do comércio. Um tempo depois, com a ajuda de José Dias, Bentinho consegue sair ali do seminário e vai estudar direito. Escobar consegue também sair e vai para o comércio. Aos 22 anos, quando Bentinho, né, ali já sendo Santiago, segunda etapa do livro, termina o curso de direito, casa-se com Capitu, a qual a melhor amiga de Capitu, Sancha, se casa com Ezequiel. Os dois casais são ali muito unidos, né? E pouco tempo depois, Capitu dá luz ao menino, a qual recebe o primeiro nome do amigo de Santiago, que no caso é Ezequiel. Após a morte de Ezequiel, Santiago começa ali a perceber, né, no olhar de Capitu, um sentimento diferente. A partir de então, ele fica obcecado com essa ideia e já começa a se afastar da família, ficando isolado, e é aí que ele recebe o apelido de Dom Casmurro. Chega a ficar incontrolável esses ciúmes, essa desconfiança que ele tem, e por isso ele decide se matar. Porém, quando ele decide se matar, ele é impedido por Ezequiel, que estava, segundo ele, cada vez mais parecido com o amigo morto Escobar. E então ele resolve confrontar Capitu. Ela não reconhece a traição e, após esse acontecido, os dois resolvem se separar, na qual Capitu vai para a Suíça com o filho e Dom Casmurro fica ali cada vez mais sozinho. Um tempo depois, após a morte de Capitu, Ezequiel retorna à casa de seu pai, ao qual faz totalmente jus à aparência de Escobar. Com isso, Dom Casmurro tem a certeza de que houve traição e a história finda com Ezequiel também morrendo e Dom Casmurro ficando ali totalmente sozinho. Personagens principais: Bentinho, Santiago, Dom Casmurro. Bem, o narrador protagonista, ele passa por diferentes fases da sua personalidade ao longo do tempo, simbolizadas pelo modo como é chamado pelos outros. Na adolescência, ele é conhecido como Bentinho, um garoto inocente que se descobre apaixonado e dividido entre a vontade da mãe, que é o sacerdócio, e os desejos da namorada, o casamento. Já depois da saída do seminário e de concluir os estudos, casa com Capitu e começa a ser chamado de Santiago. Aqui já não é mais tratado e encarado como menino. Ele é advogado, marido e pai. Por fim, após se separar da mulher e do filho, se torna um homem de hábitos reclusos e calados, solitário e amargurado, que passa a ser apelidado por Dom Casmurro. Capitu é a esposa de Santiago. Ela é amiga de Bentinho desde a infância. Capitu ela é descrita ao longo da obra como uma mulher inteligente e alegre, apaixonada e determinada. Capitu é muitas vezes encarada como uma mulher manipuladora e perigosa. Escobar. Escobar e Santiago se conhecem no seminário e se tornam melhores amigos e confidentes. Casado com Sancha, melhor amiga de Capitu e pai de uma menina, se manteve muito próximo de Santiago, quase como um irmão. A ligação entre ambos é tão forte que o narrador batiza o filho com o nome do amigo. Depois de morrer afogado, ainda jovem, Escobar ele se torna o maior inimigo do protagonista.
uma memória que o assombra e acaba destruindo sua família. As personagens secundárias. Temos Dona Glória, que é a mãe do protagonista, uma viúva ainda jovem, bonita e de bom coração. José Dias, ele é referido pelo narrador protagonista como o agregado. Ele é um amigo da família que se mudou para a casa de Mata-Cavalos no tempo em que o marido de Dona Glória estava vivo. Tio Cosme e prima Justina. Bem, juntamente com Dona Glória, eles formam a casa dos 3 viúvos, em Mata-Cavalos. Cosme, irmão de Glória, é descrito como um homem de grandes paixões, que com os anos foi se tornando cada vez mais cansado e indiferente. Prima Justina, ela é prima de Glória, e Cosme é apresentada como uma mulher do contra, é a primeira a questionar a ida de Bentinho para o seminário por achar que o menino não tem vocação. Ezequiel é filho de Capitu e Santiago. Depois do narrador protagonista negar a paternidade da criança, devido à sua semelhança física com Escobar, eles se separam. Pádua e Dona Fortunata são os pais de Capitu. Sancha é a esposa de Escobar e amiga íntima de Capitu. E Capituzinha é a filha de Sancha com Escobar. Narração. Análise e interpretação da obra. A narração é na primeira pessoa. Bentinho, o narrador protagonista, escreve sobre seu passado. Toda a narração está dependente da sua memória. Os fatos são contados segundo o seu ponto de vista. Devido a este caráter subjetivo e parcial na narração, o leitor não consegue distinguir a realidade e a imaginação de Santiago, duvidando da sua fiabilidade enquanto narrador. Desta forma, o romance abre a possibilidade ao leitor de interpretar os fatos e se posicionar a favor ou contra o protagonista em relação à possível traição. Espaço. O enredo tem lugar no Rio de Janeiro, em meados do final do século XIX, sede do Império desde a independência em 1822. A cidade assistia à ascensão da burguesia e pequeno-burguesia carioca. Santiago e sua família, pertencentes a uma classe social de posses, habitam várias ruas e bairros históricos do Rio de Janeiro ao longo da obra. Mata-Cavalos, Glória, Andari, Engenho Novo, entre outros. O tempo. A ação do romance começa em 1857, quando Bentinho tem 15 anos, Capitu 14, no momento em que José Dias expõe o possível namoro entre os dois a Dona Glória. Em Dom Casmurro, o tempo da narrativa ele mistura presente, que é quando Santiago escreve a obra, e passado, a adolescência, o namoro com Capitu, o seminário, a amizade com Escobar, o casamento, a suposta traição e os conflitos que daí resultaram. Recorrendo à memória do narrador protagonista, as ações são contadas em flashback, contudo surgem indicações temporais que nos permitem situar cronologicamente alguns acontecimentos marcantes. Os acontecimentos marcantes. Em 1858, partida para o seminário. 1865, casamento de Santiago e Capitu. 1871, morte de Escobar, melhor amigo de Santiago. A partir daí começam as suspeitas de traição. Em 1872, Santiago diz a Ezequiel que ele não é seu filho. A partir daí começa o conflito entre o casal, que decide partir para a Europa, para o protagonista não causar escândalo.
o protagonista regressa ao Brasil sozinho e a família se separa para sempre. A apresentação do narrador protagonista e da obra. Nos 2 capítulos iniciais, o narrador protagonista ele se apresenta e ele apresenta a obra e fala sobre as suas motivações para escrevê-la. Ele fala também um pouco sobre o nome, de onde vem o nome Dom Casmurro, que vem de um apelido que um menino do bairro colocou nele por ser um homem calado e metido consigo. Sobre a sua vida atual, ele apenas confessa sobre o isolamento que ele vive, e ele confessa também que ele vive numa casa que é igual à casa em que ele passou a sua infância. Então, nesses capítulos é nítido a saudade que ele sente dos tempos passados, e ele escreve sobre esses tempos passados justamente para revivê-los. Adolescência e descoberta do amor. O narrador ele começa a contar a sua história a partir de um momento que foi marcante para ele, que foi aos 15 anos, quando ele ouviu uma conversa de José Dias e Dona Glória, onde José Dias comentava sobre a proximidade entre Bentinho e Capitu, falando que poderia acontecer um namoro entre eles. E esse trecho aqui é sobre esse momento. Com que eu não amava Capitu e Capitu a mim, realmente andava concido as saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Os capítulos seguintes eles contam os avanços e os recuos da paixão adolescente, que resultam no primeiro beijo e logo depois no juramento de amor eterno. Depois disso, Capitu está determinada a não se separar de seu namorado. Então ela cria vários planos para que Bentinho não vá para o seminário estudar, e Bentinho ele sempre obedece Capitu de forma submissa. E é nesse momento que é apresentado na narrativa o caráter perigoso da personagem, que são descritos os seus olhos de ressaca e de cigana oblíqua e dissimulada. Nós podemos observar também aqui nesse trecho. Capitu, aos 14 anos, já tinha ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois. Então, nesse momento da narrativa, nós já podemos observar que o leitor ele começa a duvidar do caráter de Capitu. Os tempos de seminário. Bentinho ele acaba indo para o seminário e lá ele conhece Ezequiel de Souza Escobar e eles se tornam melhores amigos. Eles se apoiavam e criaram ali um laço de amizade muito forte. E Bentinho, uma vez ele traz Ezequiel para sua casa e lá todos gostam dele, exceto uma prima de Bentinho, que é a prima Justina. E ela fala que Escobar era um tanto metadiço e tinha uns olhos policiais a quem não escapava nada. E nesse tempo em que Bentinho está para o seminário, Capitu ela aproveita ali o momento de fragilidade da mãe de Bentinho para se aproximar dela, que é a Dona Glória. Ela aproveita esse momento para se aproximar e já criar ali um laço com a mãe dele. Idade adulta e vida conjugal. José Dias ajuda o protagonista a sair do seminário. Bentinho segue os estudos em Direito e se torna bacharel aos 22 anos, se casando com Capitu. Seus melhores amigos Sancha e Escobar também se casam e se tornam muito próximos. E quando Escobar morre afogado no mar revolto, abala as estruturas e a paz conjugal de Santiago. Olá, turma, me chamo Marcos Vinícius e vim dar continuidade à nossa apresentação acerca do roteiro da obra Dom Casmurro de Machado de Assis. A gente sabe que é uma obra que fala a respeito de ciúmes, de traição, de separamento e solidão, mas precisamos saber em que dado momento da história cada um desses fatos acontecem. Iniciando por ciúme e traição, em que momento da história foi o partir principal desse ciúme quase que obsessivo que Santiago sentia por Capitu? Esse ciúme ele foi influenciado principalmente pela fala de um amigo
de Santiago, José Dias, que ao testemunhar a alegria de Capitu, a maneira extrovertida como essa se comporta, ele disse a seguinte frase que podemos observar aí no slide. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. Santiago percebeu que essa frase estava quase que insinuando que se ele não casasse com Capitu com urgência, alguém iria fazer isso por ele, ou principalmente a Capitu fazeria isso na sua ausência. Então, Santiago ele acaba se casando com Capitu, finalmente, mas ele vem se mostrar um marido muito apaixonado e também muito obsessivo. Em determinado momento da obra, ele observa que a sua esposa chamava muita atenção dos outros homens do local. Em um baile que acontece na história, a sua esposa ela está usando um vestido que deixa os seus braços nus, expostos. E o que ele faz? Ele acaba ordenando a Capitu para que ela não use mais vestidos daquela forma, daquela maneira, para que não atraia outros homens e que eles não venham a ser concorrentes desse amor que ele sentia por ela. Apesar de ter esse ciúme, já ocorre aí um indício de adultério presente na história, mas ela nem se dá com alguma ação de Capitu, e sim do próprio Santiago. Ele tem uma relação um pouco estranha com a personagem Sancha, que é a esposa de seu amigo Escobar. Santiago vai percebendo que alguns olhares, que alguns toques ou gestos de carinho de amigos que ele tem com a Sancha acaba tendo uma proximidade muito elevada. Contudo, Santiago ele não sucumbe a essa paixão. Ele vai e rejeita esse tipo de relacionamento em respeito principalmente ao seu amigo Escobar. O momento em que o livro ele começa a dar indícios de que a Capitu provavelmente tem uma relação com o Escobar é durante o funeral desse rapaz. As descrições da obra, o narrador ele dá a entender que Capitu ela está sofrendo tanto quanto a esposa de Escobar. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem as palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Aí a gente tem essa passagem que parece que demonstra que supostamente existe um relacionamento aí às escondidas entre os dois, mas que de certa forma ainda não confirma, certo? É até nesse momento que é mencionado os tão famosos olhos de ressaca de Capitu, descrito aí pelo protagonista Santiago, que percebe que a tristeza da sua esposa, da sua companheira, está um pouco exagerada demais, que essa tristeza está um pouquinho elevada. Então, esse momento capta muito a atenção do protagonista, e ele vai se tornando cada vez mais ciumento e obsessivo pela sua esposa. Chegamos agora em um ponto da história em que ocorre finalmente o confronto e a separação entre o casal. Um ponto que estimulava ainda mais o ciúme doentio de Santiago era observar que o seu filho ele tinha grandes semelhanças mais com Escobar do que com ele próprio. E essas semelhanças iam muito além do que só características físicas, mas também com manias e trejeitos que o filho de Santiago tinha muito em comum com seu falecido amigo. Alguns dos gestos já lhe iam ficando mais repetidos, como das mãos e pés de Escobar. Ultimamente, até apanhar o modo de voltar da cabeça deste quando falava e ao deixá-la cair quando ria. Esse fato aí, pessoal, da semelhança entre o filho de Santiago com Escobar é até muito explorado nas ilustrações das obras das edições brasileiras, estando muitas vezes presentes nas capas dos livros. A gente tem aí um desenho, uma ilustração de uma edição do livro Dom Casmurro brasileira,
que a gente pode observar, né? O filho de Santiago ali, ele tem muito mais semelhança com o Escobar, que está ali atrás, desenhado num quadro. Essa imagem, né, já insinua que houve sim uma suposta traição. Mas falaremos sobre isso mais para frente. Diante do aumento desse ciúme obsessivo e doentio de Santiago, inicia-se finalmente as paranoias e desejo de vingança por parte do nosso protagonista. Santiago, ele não deixa mais aquele ciúme, né, aquelas paranoias que ele estava vivendo somente no seu interior. Ele já passa a verbalizar esse sentimento. Queria matar, né, os dois personagens, a sua família, sua esposa e seu filho, por causa daquele conflito que ele estava passando internamente. Santiago se exalta tanto nesse sentimento que até em determinado momento da história isso passa até na forma que ele trata o seu próprio filho, através de palavras que ele dirige ao próprio menino, como por exemplo, não sou seu pai, né? Afastando ali aquela relação e dificultando que ele tem com o seu primogênito. Acontece então, finalmente, esse confronto em que Santiago declara para sua mulher que ele tem essas suspeitas de que ocorreu um adultério. Quando a esposa recebe isso, ela tem uma grande surpresa, né? Ela ficou um pouco desacreditada e culpa o próprio Escobar pelos seus ciúmes doentios e certos exageros. E então os dois se separam, né? E ocorre finalmente essa separação entre os dois. Temos então a nossa última parte aí da história, que reflete sobre a solidão e isolamento do protagonista. O narrador protagonista se encontra cada vez mais sozinho. Capitu e Ezequiel, distantes, também falecem antes de Santiago. Ainda que não tenha provas, nem saiba o que motivou o suposto adultério, termina a obra relembrando a traição de ambos. A minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremorosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhes seja leve. Então é com esse sentimento que Santiago e a obra Dom Casmurro se encerra, com o personagem estando extremamente sozinho, em isolamento, mas ainda com esse sentimento de angústia, né? A gente imaginaria que, com ele estando sozinho, em isolamento, ele refletisse sobre as acusações que ele fez a respeito do adultério de sua esposa, né? Que ele reconsiderasse, mas ele ainda se mantém firme na sua dedução e acaba sofrendo com ela. Mas então, vocês acham que tudo não se passou de uma dedução de Santiago ou que houve realmente um adultério? Aí inicia-se a grande discussão a respeito da obra Dom Casmurro. Se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Certo, boa tarde. Então, pessoal, essa dúvida, essa questão se Capitu traiu ou não traiu Bentinho é algo que nós nunca chegaremos a um consenso, nunca chegaremos a uma conclusão, porque a obra literária em si, ela traz muitas vertentes, ela aponta para dois lados. Há tanto quem afirme que traiu e há tanto quem afirme que a personagem não traiu, certo? O que há de indício que a gente deve levar em consideração é que, até por conta da idade, pela forma como o Bentinho foi criado, ele desenvolveu em si algumas inseguranças, alguns traumas que vieram a contribuir para que ele se tornasse uma pessoa insegura. E quando você é inseguro, você sofre por antecipação e acaba elaborando algumas questões, né, de desconfiança, de deduzir que algo está acontecendo, de viver como se algo realmente tivesse de fato acontecendo. Você cria situações em sua mente e isso foi algo que causou bastante conflito nesse relacionamento entre Bentinho e Capitu.
certo? Existem alguns argumentos que afirmam que ela não o traiu, que seria somente coisa que ele tem criado em sua cabeça, até mesmo pela verossimilhança entre o filho deles, né, e o outro personagem em questão, que ele suspeita de que seja fruto de um adultério, que Capitu o traíra com outra personagem. Isso fez com que ele criasse em sua mente a total concepção, que ele tivesse certeza absoluta de que ele fora traído por Capitu. Né? Nota-se um contraste entre a idade que ele tem e a idade que ela tem, né? Mentes totalmente diferentes, mentes que tinham objetivos e pensamentos opostos e que viviam uma fase da vida diferente. Isso acabou trazendo diversos conflitos entre Capitu e Bentinho dentro de toda essa trama. O autor em si ele demonstra alguns traços de que é possível, dependendo do leitor, fazer a sua própria análise se houve ou não adultério, certo? Então eu não tenho, né, a concepção concreta, porque isso vai muito de cada autor. Dentro da minha concepção, o que eu vou acreditar é que de fato não houve essa traição por conta de alguns traços na obra, né? E que Bentinho, por conta da insegurança, ele vivia criando essa situação em sua mente, certo? O significado da obra, o que essa obra ela traz, né, para o leitor. Em Dom Casmurro, né, Machado de Assis ele trata, né, a complexidade das relações humanas, cruzando verdade e imaginação, certo? Traição e desconfiança. Esses fatos surgem, né, diversas vezes também na vida real. Nesse romance nós vemos o possível adultério, que ele é envolto de mistérios, ele suscita muitas questões, né, que ficam sem resposta, como é o caso em que a gente não pode afirmar absolutamente se Capitu traiu ou não